Como o contexto cultural dos tempos de Jesus nos ajuda a compreender o chamado dos discípulos? E que lições nós podemos aprender analisando os costumes daquela época? É o que nós vamos estudar juntos no Escola Bíblica de hoje, agora. Tudo bem com você? Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos chegando ao final de mais uma semana, mais um estudo que para mim particularmente essa semana está sendo, todas as semanas são boas, né? Maravilhosas, mas está sendo muito legal, né? A gente mergulhar na importância de pesquisarmos sobre o contexto cultural e como isso faz a diferença para a gente entender a Bíblia. Aqui nesse programa Escola Bíblica, a gente estuda a Bíblia através das revistas Esperança. E excepcionalmente nessa temporada a gente já fez uma de férias e a gente vai fazer outras por aí, porque agora a gente também tem estudo da Bíblia pelo WhatsApp com a nossa instrutora bíblica virtual. Então a gente estuda as revistas, vem por aí uma nova revista, e a gente estuda também pelo WhatsApp com a Esperança, tá? E nessa temporada a gente está estudando o tema Bíblia Descomplicada. Como entender a Bíblia? Quando você lê, quando você abre, já aconteceu com você, aconteceu comigo, pode acontecer sempre, né? Não entendi esse texto. Às vezes eu até já tinha estudado. Vamos de novo, vamos lembrar. Então, você pode estudar pelo WhatsApp. Olha, eu vou te dizer, o que é legal? O que é legal? Eu já estou na lição da semana que vem, tá? Mas o que é legal? É que ela dá uma motivação, ela responde, motiva aqui, ó. Eu respondi, acertei, né? Show, ela escreveu show. Acertou na mosca, Gilmar. Você está indo muito bem. Dá uma motivada, não dá uma motivada? E aí cliquei aqui, o valeu, né, que ela colocou, cliquei. Aí ela perguntou, o que achou? Tá? Aí eu vou clicar aqui. Porque ela mandou o vídeo, ó, mandou o vídeo, e eu não assisti o vídeo. Ó, tem vídeos. Olha aqui, ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui, peraí, deixa eu fechar aqui. Ó, olha aqui, tá vendo? Tem vídeos da Alana, é isso, né, meu diretor? Ó, Alana do Cristão Declarado, ela vai guiando você ali, tá bom? Tá? Dá um pause aqui. Dá um pause aqui, tá? Então tem o videozinho, você vai estudando, e aí vem as perguntas, aí ela já colocou, ó. Imagine o seguinte, você sai de casa, isso é da semana que vem, então vou deixar para a semana que vem, tá? Então, anote esse número aí agora, ó, 12982000062 e estude a Bíblia pelo WhatsApp. Depois que terminar, você pode estudar com alguém também, tá? Vai ter vários estudos lá, vai te dar uma lista, você vai procurando lá, ó, Bíblia Descomplicada, vale a pena, vai ser bênção, tá? O meu diretor lembrou aqui agora, tem certificado? Tem um certificado para você também. Essa é uma motivação para a gente ir tornando cada vez mais leve, mais tranquilo a compreensão do texto bíblico. Esse é o objetivo, tá bom? Vamos orar e vamos a dois belos exemplos de hoje, contexto histórico, cultural e a compreensão da época de Jesus, viu? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Obrigado, porque a gente tem a Bíblia, que a gente aprofunde, que a gente conheça, que a gente mergulhe. Por favor, meu Deus, eu peço. Dê compreensão para aquele que está estudando e talvez não está entendendo alguma coisa, que ele busque conhecer. Eu suplico isso, que a Tua bênção esteja sobre cada casa nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a continuar o estudo comigo aqui, ó. Bíblia Descomplicada é essa temporada, estudando com a Esperança, lição número 4, semana que vem lição 5, tá? Cultura e costumes. Semana que vem a gente vai começar a trabalhar a parte assim, como se preparar para esse momento de leitura, de compreensão, porque o Espírito, a oração vai nos guiando, tá? Então, essa semana é uma parte um pouco mais técnica e eu quero analisar com você duas histórias, quero te convidar. Uma está no Evangelho de Lucas, capítulo 5,
versos 1 a 11. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. Essa história também está em Mateus capítulo 4, 18 a 22, e em Marcos 1, 16 a 20. A gente colocou o relato do Evangelho de Lucas. É legal quando a gente tem uma mesma história nos evangelhos que repete, é legal a gente ler e buscar o que o outro evangelista relatou, porque aí a gente vai comparando, sempre um dá uma outra informação. E lembrando, eu já estudei um pouco sobre isso aqui com você, que cada evangelista tem um público-alvo, ele tem uma intenção, ainda que ele esteja repetindo as mesmas histórias. Outra coisa que eu já falei, mas quero relembrar, é que o fato de um citar uma coisa e o outro não citar, não significa uma não inspiração. Ele não foi inspirado. Por que um citou uma coisa e o outro não citou? Em realidade, os relatos eles vão se complementando. Esse é o objetivo dentro do processo cultural. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho essa história e a gente entende. Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Você poderia, por exemplo, pesquisar a localidade, isso dá um aprofundamento, um brilho. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Para aqueles que leem a Bíblia normalmente, essa já é uma história muito conhecida. A história do chamado, as frases, célebre frase: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Deixem tudo e me sigam, e sigam. E o Senhor vai repetir isso, vai repetir essa ênfase de que era necessário deixar para segui-lo, para se tornar dele um discípulo. A gente poderia fazer muitas aplicações a respeito dessa história, mas eu quero trazer informações históricas que são importantes para a nossa compreensão. Você sabe que dentro da cultura judaica, um menino nos tempos de Jesus, dos 6 aos 10 anos, ele aprendia todos os 5 primeiros livros da Bíblia, ele aprendia, ele decorava esses livros. Ele ia conhecendo toda a história, ele era instruído nessa história. E ele sabia decor: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Aqueles que se destacavam, esses permaneciam e continuavam estudando e se aprofundando. Aqueles que não se destacavam tanto dentro desse aprendizado, voltavam para sua casa e aprendiam um ofício da sua família. Aqueles que se destacavam agora eram guiados por um rabino e eles
até os 12 anos, iriam aprender todos os livros que a gente tem no Antigo Testamento, os poéticos, os livros proféticos, históricos. E agora, com esse destaque, a partir dos 14 anos, eles se tornavam, a palavra talvez não seja essa, mas se tornavam questionadores ou debatedores da palavra. Eles começavam num outro estágio, sendo guiados por um rabino, se tornando um discípulo de um rabino. Eles agora queriam saber assim, como isso que a gente aprendeu, como a lei de Moisés se aplica para a vida. Eles se tornavam debatedores e agora desenvolviam uma cultura de aplicação da palavra para serem orientadores futuros do povo, sendo guiados ou sendo discípulos de rabinos. Na época de Jesus, Hilel e Shammai eram 2 rabinos e 2 escolas rabínicas que se apresentavam com destaque. Por exemplo, se você vai lá para o Sermão do Monte, em Atos, o capítulo 5, o verso 31 e 32, há um debate lá, eu só estou usando o exemplo, tá? Para reforçar aqui. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, e a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Por que há essa discussão desse contexto? Exatamente porque essas 2 escolas rabínicas tinham uma visão a respeito do divórcio de forma diferente. Hilel, por exemplo, permitia o divórcio por qualquer motivo. Até já estudei esse texto e já citei. Já Shammai somente no caso de relações sexuais ilícitas. Então, esses rabinos eram aqueles que orientavam os seus discípulos, e a palavra no Antigo Testamento, né, é o seu talmide ou seu talmidim, os seus discípulos. Eles orientavam para que eles agora entendessem, interpretassem e absorvessem o ensinamento que esse rabino estava dando para eles. E quando Jesus está nesse texto chamando os seus discípulos para serem seus seguidores, deixem tudo e me sigam, e deixaram tudo e o seguiram, eles estavam agora se tornando seguidores de alguém que tinha uma interpretação da lei para lhes dar. Isso estava dentro do seu processo cultural e de aprendizado. Eles precisavam seguir. É possível que eles olhavam para algum rabino, porque esses rabinos influenciavam a população e tinham uma linha desse, uma linha daquele. Eu acho que dá para entender como você, dentro da sua visão de crença, eu me assemelho mais a esse ou mais àquele. Agora Jesus está dizendo, vocês serão meus seguidores, porque eu vou mostrar para vocês uma interpretação correta da lei. E assim como o menino agora era instruído por um rabino, estes homens seriam instruídos pelo Senhor. E ele agora mergulharia no ensinamento do seu mestre. Aquilo que o mestre ensinava, aquilo que o mestre vivia, seria o ensino e a vida deles. Agora, o texto se aprofunda um pouquinho mais quando a gente liga esse texto com outro texto que é muito conhecido, que está em Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Está ficando claro para você? Então, deixar todas as coisas e seguir não é só um absorver de uma crença, mas é o absorver de uma crença que precisava ser vivida e ensinada
e que agora eu tinha como referência este Senhor. E eu quero aprofundar comparando a esse texto aqui, ó, Mateus 11, 28 até o 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos lá, vou voltar aqui um pouquinho. Esse é um texto conhecido, você já deve ter ouvido. A tendência da leitura do texto é a gente já fazer uma aplicação, mas como nós estamos enfatizando o contexto histórico e cultural, eu quero analisá-lo desta maneira. Quando esse menino, o seguidor, o discípulo Talmide, era escolhido por suas habilidades, ele tinha agora a orientação do rabino, do mestre. O mestre colocava sobre ele aquilo que era a crença e a sua interpretação da lei, a forma como ele deveria viver. E essa interpretação, essa forma de olhar, era chamado de jugo, assim como o jugo também era a canga. A canga, sabe, uma junta de boi, eu não sei se você conhece ou já viu a figura, se você não conhece, pesquisa. Canga, a junta de boi, onde se coloca um boi velho e um boi novo, porque o boi novo, ele é guiado pelo boi velho. Agora ele vai arar a terra e o boi velho vai mostrando para o boi novo qual é o caminho. Essa era a canga, esse era o jugo. E é interessante que quando a gente liga as duas histórias e a forma como se definia esta visão também era o jugo, ou seja, o rabino, o mestre, ensinava o menino que absorvia agora esse jugo, essa forma de interpretar a lei. E o que Jesus está fazendo aqui nesse texto, ele está dizendo, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Cansados do quê? Cansados do momento político e social que se vivia por causa do Império Romano que os oprimia, mas também do momento religioso que era colocado sobre aqueles que eram seguidores dessa religião. Ou seja, a interpretação da lei não era algo leve, mas era um fardo obrigatório. E se você ler a Bíblia, a gente vê inúmeros exemplos e Jesus vai romper isso, porque eles criaram para a lei inúmeras emendas. Não era bíblico, eles criaram situações. E às vezes a gente confunde isso e interpreta a Bíblia de forma errada. Como quando, por exemplo, Jesus está curando no sábado, e para eles o sábado se tornou um dia pesado, e a gente começa a dizer, não, Jesus não guardou o sábado. Não, Jesus está dizendo que é lícito fazer o bem aos sábados. Estou usando como exemplo só. Então, eles colocaram um jugo sobre o povo e colocavam um jugo sobre o seu seguidor, o menino que estava aprendendo, que era a sua interpretação da lei. Só que a interpretação era equivocada. Mas como é que Jesus diz que é o seu jugo? O meu jugo é o quê? É o quê? Suave. E o meu fardo é leve. Dá para entender? Consegue ligar as duas histórias? Vejam como a informação histórica e cultural me aprofunda ainda mais no texto, quando o Senhor diz, eu vou fazer vocês pescadores de homens. O Senhor está dizendo, eu serei o mestre de vocês, vocês serão meus seguidores. Vocês não foram para escolhidos, não se destacaram para ser, vocês foram para um ofício da família, vocês não se aprofundaram na lei. Agora eu vou aprofundá-los na compreensão real da lei.
E agora o Senhor diz assim: venha a mim se você está pesado com uma interpretação errada, um peso sobre suas costas, um peso que está sendo dado para você, porque o meu jugo, ou seja, a forma como eu vou apresentar a mensagem, esse jugo é suave e o fardo é leve. O Senhor queria dar descanso para eles. Você consegue perceber a aplicação de como o texto se torna mais compreensível? Você percebe como o relato bíblico ganha outras cores quando nós estudamos o texto à luz da cultura e dos costumes daquela época? Você consegue perceber isso? Você consegue perceber? E eu quero aproveitar e hoje fazer uma aplicação, porque nós demos a informação e agora eu quero fazer uma aplicação. O Senhor chamou os discípulos, o Senhor um dia chamou toda a população, pregou para todos e disse que o seu jugo, a canga, para ficar do lado daquele que iria ensinar, era leve e suave. A compreensão era leve e suave. Estou falando para você nesse momento, meu querido amigo. Eu não sei qual é a compreensão que você tem da palavra, eu não sei quanto você estuda, eu não sei quanto você tem se aprofundado, não sei quanto você acredita, mas eu vou te dizer que, infelizmente, existem inúmeras interpretações. Existem muitas interpretações que nos aproximam verdadeiramente da palavra. Existem pessoas que têm buscado conhecer e ensinar a Bíblia do jeito que ela é, se aproximando ainda mais do que o Senhor revelou para o autor bíblico. Mas, infelizmente, existem muitas interpretações que nos afastam do que o texto bíblico quer dizer. E sabe que isso tem feito com a fé na palavra de Deus tem se tornado um fardo pesado, ou tem se tornado numa busca incessante, numa busca equivocada ou seletista. Somente esse, e o olhar do Senhor não é para todos. Dá para entender o que eu quero te dizer? E a minha pergunta para você hoje é: qual é a sua compreensão da palavra de Deus? Está pesado aí? Você tem estudado a Bíblia? Você tem buscado conhecer a Bíblia? Está sendo claro para você? Você está encontrando que há uma transformação? Quando eu digo sobre isso, eu não quero dizer que a gente não tenha que mudar. Não. Não quero dizer que às vezes não vai machucar os nossos hábitos. Não, não é isso. O que eu quero te dizer é que quando eu vou para a palavra vai gerar em mim transformação. Quando Jesus chamou aqueles discípulos, estava dizendo para eles que eles deveriam ser seus seguidores. O Senhor estava dizendo, vai haver uma transformação na sua vida. Mas não é só isso. Essa transformação que vai acontecer na sua vida, ela vai contagiar outras pessoas. Porque vocês seguirão a mim, tomarão o meu jugo, ele é suave, e vocês vão compartilhar com outros. Só que o mais interessante é que os discípulos, quando a gente estuda a palavra, a gente percebe que eles não compreenderam totalmente aquilo naquele momento, e esse foi um longo processo. Porque as coisas não são imediatas. Por isso que eu quero dizer para você, não sei quanto tempo você estuda a Bíblia, quanto você estuda, não sei qual é o seu conhecimento, mas a única coisa que eu quero te dizer é, não diga, eu já sei o suficiente. Porque cada vez que a gente lê, a palavra nos transforma. Eu quero te motivar a estudar mais a Bíblia. Eu quero te motivar a estudar pelo WhatsApp. Agora, acesse esse número aí, dê um oi para a Esperança.
12 9 82 44 40. Vou voltar aqui. 12 9 82 00 0062. 12 9 82 00 0062. 44 49 é o de pedir a revista Esperança. Do WhatsApp é esse aí, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Tá? 12 9 82 00 0062. Você deseja conhecer mais da palavra? Você deseja entender e deixar que o Espírito de Deus guie a sua vida? Eu quero orar por você nesse momento, por você que talvez esteja lutando. Você está estudando a Bíblia, pastor, eu estou estudando todos os dias, mas eu não entendo. Pastor, eu estudo e aí eu pergunto para as pessoas e elas começam a questionar ou começam a mostrar um outro texto para contrariar aquilo que eu estou estudando. E aí você olha para essa salada de fruta, sabe? Essa miscelânea de ideias e você pergunta para mim assim, pastor, no que eu acredito? Eu quero te convidar, vá para a palavra. Deixa que a palavra se revele. Ore e peça que o Espírito revele para você. Não é porque muitos fazem uma mesma coisa, porque isso está certo. Não. Deixa que a palavra te surpreenda. E ela vai te surpreender. Acredite nisso. Você quer que os seus filhos estudem e acreditem na palavra? Estude e viva. Não esqueça. Jesus disse que o seu fardo, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. O Senhor deixou a sua palavra para trazer paz para o coração e não para trazer um peso sobre nós. Eu quero orar por isso nesse momento e por sua família. Pai do céu, obrigado pela mensagem da tua palavra. Obrigado porque quando a gente analisa as informações históricas, culturais, a gente começa a entender ainda mais o que o Senhor quis dizer e como isso se aplica para nós. Que esse seja um desejo de cada um dos nossos amigos, telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Quero te convidar, não esqueça, procure a Igreja Adventista mais perto da sua casa. Entre no site aí, encontreumaigreja.com.br. Chega lá e diga, olha, o pastor Gilmar me convidou para eu vir aqui. Quero te convidar, não sei qual é a sua igreja, onde você congrega, mas você vai ser bem-vindo. Não é uma competição de placa de igreja. É para que a gente se una no conhecimento da palavra de Deus. Vai ser uma bênção. Nesse sábado, as igrejas adventistas, a partir das 9 horas da manhã, estarão abertas. Você é o nosso convidado especial. Leva a sua família, eu tenho a certeza que vai ser uma bênção. E a gente se vê segunda-feira aqui. Tchau.